falamos um pouquinho da solução, explicamos cada um desses componentes dentro da solução AP Storage, trouxemos números aqui em relação à potência, características, quantidade de energia que a gente consegue armazenar num PCS, quantidade de PCS que a gente consegue paralelizar, enfim, a gente entrou muitos e muitos temas, e a gente vai entrar agora em algo que eu acho que é a grande maioria das dúvidas, né, nessa nova tecnologia, que é como realizar os dimensionamentos para um sistema híbrido, né? Para um sistema com baterias, como eu faço o dimensionamento para otimizar essa capacidade de armazenamento, né? Para otimizar a minha produção e o meu consumo, como é que eu faço para dimensionar um sistema para backup, e é exatamente agora que a gente vai ver essas questões, tá? Bom, quando a gente fala da solução de armazenamento, né, principalmente associada ao fotovoltaico, a gente precisa ter em mente uma coisa, tá, pessoal? Fotovoltaico é fotovoltaico e bateria é bateria. Então, fotovoltaico, a grande maioria das vezes, a gente vai fazer o dimensionamento como a gente já está acostumado a fazer, né? Querendo ou não, o cliente ele tem uma característica de uso, ele tem ali uma média de consumo mensal, então a gente não vai fugir muito disso, a não ser que a gente esteja trabalhando, por exemplo, para otimizar essa produção e consumo. Mas, de maneira geral, ainda assim, a gente tem que produzir aquela energia que ele vai consumir ali durante o dia, seja ela o excedente armazenado na bateria, ou seja ela o excedente enviado para a rede da concessionária. Quando a gente fala de bateria, isso faz com que a gente tenha um olhar um pouco mais aprofundado, vamos assim dizer. Então a gente precisa entender quais são as características de uso de cada cliente, né? Eu já vi alguns comentários assim, poxa, não, mas não tem como a gente fazer, por exemplo, uma associação para, poxa, um cliente bifásico vai usar 10 kWh de bateria, um cliente trifásico vai usar 20 kWh de bateria. Pessoal, não tem, na minha opinião, né, na realidade, eu não vejo muito como fazer esse tipo de dimensionamento sem que eu conheça a característica de consumo do cliente. Por quê? Até mesmo nas concessionárias, uma rede bifásica, ela tem várias repartições ali conforme a sua demanda de carga. Um sistema trifásico também. Então, eu tenho várias ali repartições dentro dos sistemas trifásicos disponíveis pela concessionária, dependendo da demanda de carga também. E eu trouxe dois gráficos aqui, inclusive, duas comparações de características de uso. Vejam, esses dois gráficos eles foram realmente retirados da plataforma de monitoramento da AP Systems, tá? Inclusive é um grande diferencial, já vou fazer um jabazinho aqui para a ECUC, né? A ECUC ela pode ser utilizada ali como um medidor de energia para fazer aquela parte de pré-venda, né? Colocar ali o medidor naquele cliente, estudar a característica de uso desse cliente, ver quanto que ele consome diariamente, ver qual que é a característica de uso dessa energia diariamente também, né? Então, eu trouxe aqui, peguei direto na plataforma de monitoramento esses dois gráficos. Esses dois gráficos representam clientes que têm, basicamente, pessoal, uma média de consumo bem parecida, tá? Fica ali na casa dos 600 kWh, quase 1000 kWh ali, dependendo do mês, né? Se tá mais calor, se tá menos calor, enfim. Só que qual que é a diferença? Um cliente, muito provavelmente, fica o dia todo em casa. Então, a gente consegue ver que a característica de uso de carga desse cliente, ela é mais linear, que é o cliente ali em home office, né? É uma característica um pouco mais linear de utilização dessas cargas, né? Então, provavelmente ali ar-condicionado fica ligado praticamente o dia todo. A gente tem pequenos picos de consumo ali em horários de almoço, por exemplo, né? Ou próximo aos horários de almoço, onde eu tenho, por exemplo, o pessoal indo cozinhar alguma coisa, ou realmente fazendo a pausa para o almoço para realizar a refeição, né? A gente tem ali, estica mais um pouquinho ali esse pico de consumo, talvez ali um descanso após o almoço, e depois esse consumo se torna linear novamente, né? E até um período de pico novamente próximo às 18, né? Então, 18 horas a pessoa provavelmente para de trabalhar e vai consumir mais cargas novamente e tudo mais, né? Então, a outra característica de uso é alguém, por exemplo, que trabalha em escritório, fica o dia todo fora de casa. Então, percebam, a característica de carga dele durante o período do dia, né? Durante os horários
onde eu teria produção fotovoltaica, eles são mais baixos ali. A gente tem também um pequeno pico de carga ali, também por volta do horário de almoço. Provavelmente esse cliente vai para casa almoçar, esquenta comida no micro-ondas, enfim, utiliza alguns aparelhos domésticos. E no final do dia, esse consumo, por volta das 18, ele cria um pico realmente maior, né? Que é aquele horário que o cliente chegou em casa, que ligou os equipamentos, que foi tomar um banho, né? Então percebam, os dois consomem energia muito parecida em relação à média de consumo mensal. Só que vocês concordam que a característica de alguém que está em home office é totalmente diferente de alguém que trabalha fora de casa? O que o home office, quem trabalha em home office vai ganhar com isso? O fator de simultaneidade. Enquanto alguém que trabalha em home office, por exemplo, aproximadamente 20% da geração fotovoltaica ela vai ser autoconsumida naquele exato momento, a pessoa que trabalha fora de casa, né, a pessoa que fica fora de casa o dia todo, ou seja, fica fora de casa no período que o sistema fotovoltaico está gerando, ele vai ter um fator de simultaneidade muito menor. Esse fator vai ser na casa dos 8, 10%. Por quê? Porque a grande maioria das cargas que ele utiliza, a grande maioria do consumo que ele utiliza é fora do horário de produção do fotovoltaico. Então percebam, eu tenho clientes que têm a mesma característica de consumo, a mesma média de consumo, só que em um cliente que está no home office, por exemplo, eu muito provavelmente vou precisar de menos quantidade de energia armazenada para suprir o consumo em outros horários que não é tão grande assim o consumo. E agora, quando a gente olha para alguém que trabalha realmente fora de casa, eu trago a necessidade de ter uma quantidade de bateria, uma quantidade de energia armazenada superior. Por quê? Porque grande parte daquele consumo, daquela energia que ele vai gerar durante o dia, ela vai ser consumida durante a noite. Esse aqui, por exemplo, o cara que trabalha fora de casa, a pessoa que trabalha fora de casa, seria aquela pessoa que geraria a energia fotovoltaica e grande parte, 90% da energia produzida, viraria créditos. E a gente sabe que ali na 14.300 a gente tem a incidência do fio B e algumas concessionárias impostos, inclusive, em cima disso. Eu consigo, ao invés de mandar para a rede da concessionária, armazenar essa energia em uma solução de armazenamento, como a P-Storage, por exemplo, tá? Então, pessoal, é extremamente importante trazer qual que é a característica de uso desse cliente, né? Não só ver ali a média mensal, tá? Não ver somente quantos quilowatt-peak eu vou colocar de módulo, não é bem assim, tá, pessoal? Poxa, eu recebo várias perguntas assim desse tipo, né? Nossa, eu fiz aqui um cálculo, eu tenho um sistema aqui de 12 kW-peak. Quanto de bateria ele vai precisar? Quanto de bateria esse cliente vai precisar? Bom, primeiramente, eu não sei. Primeiramente, eu preciso saber qual que é o uso dessa bateria, se ele quer para fazer esse processo de otimização ou se ele quer para backup, por exemplo. Às vezes ele tem recorrentes falhas de alimentação da rede da concessionária. Aí é uma característica de dimensionamento totalmente diferente que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas se ele quer realmente otimizar, o ideal é colocar um medidor ali para fazer esse rastreio de comportamento. Quanto mais tempo ficar ali no cliente, melhor. Você vai rastrear com mais precisão qual é o comportamento desse cliente. E assim que eu tiver esse rastreamento, né, assim que eu tiver esses dados em mãos e eu entender o perfil de consumo dele, eu iniciar os cálculos de dimensionamento dessa bateria. Né? Então, isso é de extrema importância porque a gente pode cair em duas coisas, né? Caso eu não faça esse estudo de comportamento. O meu cliente ele pode comprar um sistema com armazenamento, que querendo ou não, gente, é algo muito novo no mercado, querendo ou não, baterias de lítio exigem um investimento um pouco maior, né, em comparação somente com o fotovoltaico. Então a gente pode cair numa situação que a gente vai entregar para um cliente um sistema com mais baterias que ele vai realmente utilizar, ou seja, eu encareci o sistema do cliente à toa, o retorno do investimento do cliente vai ser num prazo mais alongado, ou eu caio na outra alternativa também, que é aquele cliente que trabalha fora de casa, que a maioria do consumo dele é fora do horário de produção. Se eu dimensionar um banco de baterias menor do que ele realmente precisa,
isso vai afetar também. Por quê? Porque ele vai consumir créditos da concessionária, a conta de luz dele vai continuar vindo alta e não pega bem, né? Querendo ou não, o cliente ele compra uma solução de armazenamento, compra a solução para realmente economizar a energia de fato, né? Todo mundo quer economizar energia, a gente quebra a solução de armazenamento, ela traz essa otimização e traz também a possibilidade de backup. E até um ponto que o Fernando ele levantou aqui no chat é justamente sobre esse controle, né, da carga da bateria, se o AP Storage oferecia esse controle. Sim, a gente, dentro da função de autoconsumo, existe essa limitação, né, até onde a bateria vai ter esse afundamento. Como a gente pontuou, a bateria da Soluna, ela pode ter uma descarga ali de 90%, só que dentro do MA, eu consigo fazer essa configuração para limitar, né, essa descarga da bateria, para que o cliente não fique sem o backup. E nesse caso, como o Gabriel pontuou, né, é importantíssimo a gente precisar entender o perfil de consumo do cliente, para que mesmo, né, se ele selecionar ali a função, tendo essa função de limitar a carga da bateria, mas que esse projeto atenda plenamente às necessidades reais desse cliente, né? Então, acho que é importante a gente pontuar isso, utilizar as funções, mas também, né, ter esse planejamento desse sistema.